E aí, general, tudo bem com você? Estamos em mais um momento I Pray. Eu oro. Onde você ora por mim, eu oro por você e Deus age por nós. Estamos nessa vibe da leitura do livro de Provérbios. E ontem encerramos o capítulo 25 e hoje iremos ler juntos o capítulo de número 26. Se você estava zapeando aí, quem sabe pelo Facebook ou então até mesmo aí no YouTube, e de repente apareceu esse vídeo para você, eu vou te fazer uma pergunta agora. E para você que já me acompanha há algum tempo a leitura de Provérbios, a pergunta é: você já leu a sua Bíblia hoje? Já? Parabéns. Se ainda não, ainda dá tempo de você ler e enriquecer-se espiritualmente. Então eu convido você para continuar assistindo esse vídeo. Nós vamos neste momento erguer agora a nossa prece ao Altíssimo Deus, ele que vai nos dar agora iluminação para compreendermos aquilo que iremos ler, aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer que eu saiba, aquilo que ele deseja que você faça na sua vida. Vamos então, agora neste momento, orar pedindo a Deus que nos dê iluminação. Bondoso Deus e eterno Pai, o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. E neste momento em que estamos juntos mais uma vez para a leitura da tua palavra, pedimos para que o Senhor nos traga a iluminação. O mesmo Espírito que um dia inspirou os sagrados apóstolos, profetas a escrever a tua palavra, para deixar como orientação para nós aqui neste mundo, pedimos agora que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, venha nos trazer clareza ao lermos, ao compreendermos aquilo que o Senhor deseja para nós nesse dia. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Que bom é ter você aqui comigo neste momento. I Pray é o momento em que todos os dias, no mesmo horário, nós estamos aqui sempre lendo a palavra de Deus. Começamos o dia assim, antes de qualquer outra coisa, oração e leitura da palavra, para que esta palavra ela faça sentido na minha vida e na sua vida durante todo o percurso desse dia. Então eu convido você a acessar aí sempre, depois que você despertar, vai despertar, pegue a sua Bíblia, ore e leia junto com a gente aqui no canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, eu vou convidar você para se inscrever no nosso canal, nos acompanhar, deixar o seu like aí também. E além disso, compartilhar com outras pessoas se você acha que esse conteúdo ele é relevante, é interessante para a sua vida, vai fazer sentido para a vida de alguém também, ok? Vamos então à leitura do capítulo de hoje. Nós estamos lendo o livro de Provérbios. Esta é a vibe de todos os dias, uma leitura do capítulo de Provérbios. E o capítulo que nós vamos ler hoje é o capítulo de número 26, tá bom? Nós estamos num momento de chuva intensa aqui. E possa ser que neste momento em que eu estou aqui pela manhã, já bem cedo, às 6 horas da manhã, eu esteja gravando esse vídeo, possa ser que dê uma queda de energia e atrapalhe, a gente continue então depois, porque mesmo a palavra de Deus sendo apresentada, às vezes o inimigo ele tem essas artimanhas, essas astúcias para atrapalhar. Espero que não falte energia, que está tendo um pico constante de energia com muita chuva, né? Vamos orar hoje também por agradecer a Deus pela chuva, mas orar pelos aqueles que estão despreparados, locais onde estão sofrendo aí com a chuva, desabamento, outros locais que estão em alagamento. Vamos orar por pessoas que estão perdendo seus bens, carro, tudo isso devido à má estrutura, né? Da cidade, algumas cidades que permitem as pessoas fazerem construções em lugares de risco e não evitam, só depois que já está construído, a pessoa já fez todo o investimento, é que vão condenar ali aquela área, né? Mas acontece isso, nós vamos orar para que Deus supra as necessidades dessas pessoas também no dia de hoje, ok? Vamos à leitura do texto que nós já oramos para que Pai do céu, Espírito Santo nos traga iluminação. Capítulo 26, nós lemos assim: como a neve no verão e como a chuva na colheita, assim
a honra convém ao tolo. Como o pássaro ao vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem motivo não virá. Um chicote para o cavalo, uma rédea para o jumento e uma vara para as costas dos tolos. Não respondas a um tolo de acordo com a sua loucura, para que não sejais como ele. Responde a um tolo de acordo com a sua loucura, para que ele não seja sábio em seu próprio conceito. Aquele que envia uma mensagem pela mão de um tolo, corta os pés e bebe o dano. As pernas do coxo não são iguais. Assim, é uma parábola na boca dos tolos. Como o que prende a pedra na funda, assim é aquele que dá honra a um tolo. Como um espinho que entra pela mão de um bêbado, assim é uma parábola na boca dos tolos. O grande Deus que formou todas as coisas, tanto recompensa ao tolo, quanto recompensa aos transgressores. Como um cão retorna o seu vômito, assim um tolo retorna a sua loucura. Vês tu um homem sábio em seu próprio conceito? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O homem preguiçoso diz: há um leão no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta vira sobre sua dobradiça, assim faz o preguiçoso sobre sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão em seu peito, ela aflige e levá-la novamente à sua boca. O preguiçoso é mais sábio em seu próprio conceito do que 7 homens que possam dar um motivo. Aquele que passa a ser intrometido em uma briga que não lhe pertence é como alguém que toma um cão pelas orelhas. Como um homem louco a quem lança tições, flechas e morte. Assim é o homem que engana a seu vizinho e diz: não sou eu um brincalhão? Onde não há madeira, o fogo se apaga. Então, onde não há mexeriqueiro, cessa as contendas. Como os carvões para brasas, como os carvões para as brasas, é a madeira para o fogo. Assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras de um mexeriqueiro são como feridas. Elas descem ao mais íntimo do ventre. Os lábios ardentes em um coração perverso são como um caco coberto de impureza da prata. Aquele que odeia dissimular com seus lábios, aquele que odeia dissimula com seus lábios, no seu interior encobre engano. Quando ele fala bonito, não acredite nele, pois há 7 abominações em seu coração. De quem o ódio é encoberto pelos enganos, sua perversidade será exposta diante de toda a congregação. Quem quer que cave uma cova, cairá nela. E aquele que rola uma pedra, ela retornará sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles que são afligidos por ela. É uma boca lisonjeira, opera a ruína. Muito cuidado, né?
esse tipo de boca que só faz elogios, né? Tipo de amigos que elogiam você e não tem coragem de dizer quando você está errando, não tem coragem de repreender você. É a boca lisonjeosa, né? Cuidado com esse tipo de boca. Mas, como toda leitura, nós temos sempre um destaque, temos sempre algo a destacar na leitura. Eu fiquei muito intrigado aqui com um texto que apareceu aqui e não sei se você percebeu, mas a leitura de hoje falou sobre o tolo, aqueles que são definidos aqui na palavra de Deus como um tolo. Quem é um tolo? A gente já leu já em Provérbios, logo lá atrás, Provérbios 5, Provérbios 4 também. A gente já descobriu que um tolo é aquele que despreza a palavra, despreza o conselho dos pais, é aquele que despreza o conselho do sábio, é aquele que sempre está contrário aos desígnios, aos propósitos, aos mandamentos de Deus. Então, essa pessoa biblicamente aqui definida, ela é considerada como um tolo. Todo aquele que despreza a palavra de Deus, ela é tida como um tolo. E esse capítulo de número 26, hoje vem nos apresentando aqui o tolo. Alguém que é tolo, despreza a palavra, despreza o conselho, despreza a sabedoria, despreza o entendimento, e ele anda no seu próprio entendimento, ele coloca a sua vida pautada em suas próprias decisões, não permitindo que Deus seja aquele que esteja conduzindo a sua vida. Então, essa pessoa, ela é considerada como um tolo. Aqui na Bíblia, ela é considerada como um tolo. Deu para entender? Só que o texto que eu quero destacar aqui para o nosso estudo e nossa reflexão deste capítulo 26 de Provérbios é o versículo 10, que diz assim: o grande Deus que formou todas as coisas, tanto recompensa ao tolo, quanto recompensa aos transgressores. Ei, duas classes aqui que, no meu ver, e biblicamente aquilo que a Bíblia já me apresentou, pelo conhecimento que eu tenho aqui de alguns textos bíblicos, o transgressor aqui é aquele que desobedece à palavra de Deus também. O tolo aqui é alguém que é contrário aos sábios ensinamentos da palavra de Deus, é aquele que não ouve a palavra de Deus. E o transgressor é aquele também que não ouve, aquele que não quer pautar a sua vida na obediência, ele é um transgressor. Ele aqui não está sendo considerado apenas como um pecador. O pecador, ele peca, ele é um transgressor também, mas ele se arrepende, ele reconhece e se arrepende. Mas aqui está dizendo que Deus, como ele é o grande Deus, ele que formou todo o universo, ele é dono de todas as coisas. E eu vou transformar aqui essa palavra, parafrasear essa palavra que diz aqui, que ele recompensa. Eu vou dizer aqui, ele dá a bênção, ele abençoa. Tanto o tolo quanto o transgressor tem a bênção de Deus. O sol, quando ele está sobre a nossa cabeça, ele está sempre clareando tanto a vida do ímpio, como do justo, como aqueles que fazem o mal, ou aquele que pauta a sua vida em querer fazer sempre as coisas boas, moralmente falando, as coisas boas, que nós definimos como moral. O sol, ele abençoa todos. A chuva, quando cai, cai para todos. Então, Deus, ele é criador, ele dá a quem ele quer, como ele quer e quando ele quer. O problema não é com Deus, em Deus abençoar, em Deus recompensar o tolo que rejeita o seu conselho, que rejeita a sua palavra. O problema não é com Deus aqui abençoar ou, como diz a expressão aqui, recompensar o transgressor. Não, o problema é comigo, o problema é contigo, o problema é conosco. Somos nós que queremos dizer quem é que Deus deve abençoar e quem é que Deus não deve abençoar. Somos nós que somos egoístas diante de um Deus tão amoroso, de um Deus perdoador e de um Deus que nos ama. É nós que queremos ser egoístas e dizer, não, só nós que somos obedientes, só nós que estamos te servindo, só nós que somos os teus filhos, é que merecemos as tuas bênçãos. Estes que são apenas criaturas, esses que se desviam de ouvir a tua palavra,
Até a sua oração, o Senhor já disse que ela é abominável, mas o Senhor ainda insiste em dizer que tem que recompensar essas pessoas, mesmo com sua tolice, mesmo com sua maldade no coração, mesmo com a sua maneira de tratar o seu vizinho com egoísmo, com distrato. Ainda assim o Senhor abençoa, ainda assim o Senhor ainda faz com que eles sejam prósperos e recompensam essas pessoas. E nós questionamos a Deus. Por que isso? E quando nós que temos tentado, nos esforçado a ser obediente à sua palavra, a servi-lo com aquilo que está em nosso coração, em nossa posse, e tentar agradar a Deus de todas as maneiras, indo para os cultos regulares da igreja, cumprindo a liturgia, fazendo tudo que a Bíblia diz que devemos fazer, nos alimentando de forma correta e obedecendo a sua palavra, sabe? Nós estamos na mesma condição daquele filho. Lembra da história do filho pródigo, o filho mais velho, o filho mais novo? O mais novo saiu de casa, pegou a sua riqueza, o mais velho, né? E ficou em casa. E o pai deu uma festa quando ele voltou. E o outro irmão reclamou: eu sempre estive aqui contigo, o Senhor nunca me deu nada. Ele disse: você sempre foi herdeiro de tudo comigo, sempre gozou de tudo comigo. A gente não entende. Sem saber que ele também, aquele que ficou em casa, quando o pai repartiu a herança, ele também recebeu parte da herança. A herança dele, ele também recebeu. Ele também foi quão pecador quanto o irmão que recebeu a sua herança e que pediu. O erro foi que o outro irmão pediu, e ele, o pai, deu sem ele pedir. Mas ele recebeu. E isso era uma desonra naquela época. Era como se dissesse assim: que o Senhor morra para que possamos ter direito à nossa herança. E o pai ainda estava vivo. Mas essa não é a temática que eu quero discutir aqui, quero aprender com a palavra hoje, quero compartilhar com você. É que nós temos esta tendência de querer ser juiz, de querer estar diante de Deus com o nosso julgamento. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 22, nós encontramos lá uma palavra da parte de Jesus Cristo, dizendo assim que nós não deveríamos chamar um cristão de tolo. Jamais poderíamos chamar um cristão de tolo. Ele usa uma palavra ali, e a palavra ali é raca, entendeu? A palavra raca. E há uma diferença que nós temos que entender aqui, uma diferença muito importante entre essa palavra, expressão bíblica ali, tolo, e a palavra que Jesus usou, a raca, que está em Mateus 5, 22. Quando ele está dizendo ali que ele proíbe chamar um cristão de tolo, o termo ali usado, raca, é expresso de um coração de desprezo. Quando as pessoas naquela época usavam essa palavra raca, tolo, era uma expressão de desprezo, implicava total inutilidade daquela pessoa. Jesus, ele não estava dizendo que não era, que nós não podemos dizer que a decisão de uma pessoa, ao ele decidir por uma coisa que a Bíblia orientou que não era para fazer, mas ele decidiu fazer de outra forma, da forma dele, nós não possamos dizer que ele é um tolo. Não, nós podemos dizer: irmão, você está tomando uma atitude de um tolo, você é tolo fazer essas coisas, você é tolo fazer isso. Não, Jesus não está dizendo que nós não podemos fazer isso. No entanto, quando alguém usava essa palavra, raca, tolo, chamava alguém de raca, era dizer que aquela pessoa estava fora do alcance de Deus. E, portanto, ela estava condenada para sempre. E que ela não tinha mais o favor de Deus. Então, quando dizemos tolo para um irmão ou uma irmã, naquela época, era o mesmo que dizer maldito, maldito tu és, maldito sejas, tu és um maldito. Mas alguém hoje, nós podemos dizer: olha, tu está fazendo uma tolice, porque não tem que significar a mesma coisa do passado.
Não temos o poder ou o direito de condenar ninguém ao inferno. Essa posição de julgamento, de julgar alguém, de dizer se alguém merece ou não merece, pertence somente àquele que é poderoso e que é o nosso juiz, Deus. Um cristão, ele nascido de novo, ele não pode ser condenado, porque ele foi comprado pelo sangue de Cristo, de acordo com Colossenses 1, verso 14. No entanto, nós podemos e devemos fazer tudo o que for possível para converter os corações daqueles que mostram insensatez. A sabedoria é através de salvar vidas, almas, para a eternidade, para o reino. Você está me entendendo? Está fazendo sentido o que eu estou falando para você? Quando esse texto aparece aqui, que o grande Deus que formou todas as coisas, tanto ele pode recompensar ao tolo quanto recompensar ao transgressor, é porque ele é Deus. Ele abençoa, ele recompensa quem ele quer, como ele quer, quando ele quer e quem ele quer. Eu não tenho direito, eu não tenho nenhuma autonomia como juiz de dizer quem Deus deve abençoar e quem Deus não deve abençoar. Mas como é que fica a minha vida? Não, a sua vida é sua vida de sabedoria e de honra. Você viu já em outros textos atrás que o tolo, ele não dura muito tempo. Se ele insiste nessa tolice, ele não dura muito tempo. A sua riqueza, as suas coisas não são prósperas, ele não prospera por muito tempo. Mas Deus, ele é misericordioso, ele tenta salvar, ele tenta advertir essas pessoas, ele continua mantendo contato com essas pessoas, ele mantém essa afinidade com essas pessoas, mesmo quando elas não querem ouvi-lo, mesmo quando elas não querem andar no caminho que ele diz que tem que andar, Deus ainda continua insistindo. Esse é o grande amor e a grande misericórdia de Deus que eu e você, talvez, não entendemos ainda como Deus age. Mas se coloque no lugar das pessoas e você vai entender que você precisa da misericórdia de Deus, que você não é ninguém, que você é apenas mais um trapo de imundícia aqui nesse mundo, que você não tem nada que remeta a Deus ter amor, a Deus ter misericórdia contigo todos os dias, que você é apenas mais um pecador. E como um pastor que uma vez eu ouvi ele falando, e ele dizia assim que ele inventou essa palavra pecadeiro. Talvez você não seja um pecadeiro que viva na prática constante do mesmo pecado, mas você é um pecador arrependido que foi salvo, foi alcançado e agora ouve com sabedoria a palavra do reino, ouve com sabedoria ao Senhor, ouve com sabedoria as instruções da palavra de Deus, a Bíblia. Então, você já foi alcançado e você tem que continuar fazendo isso. Agora um tolo, verso 12. Vês tu um homem sábio em seu próprio conceito? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O que adianta você ter o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria? O que adianta você dizer que tem sabedoria e entendimento? Tem sabedoria e tem isso aqui, olha. É ter conhecimento dessa palavra, é conhecer a Deus. Esse é um princípio da sabedoria, diz Provérbios. Que adianta você ter esse princípio, você ter essa sabedoria? E ele diz assim, vês tu um homem sábio? Vês tu um homem sábio que tem a Bíblia, que conhece sobre a Bíblia, conhece sobre a palavra de Deus, sabe o que tem que fazer, mas ele diz assim, vês tu um homem sábio, verso 12, em seu próprio conceito? Que adianta você ter sabedoria, mas você andar pelo seu próprio conceito? O que adianta você ter aquilo que o tolo rejeita, mas você andar em seu próprio conceito? Então, irmão, você também está se colocando como um tolo. E aí, olha o que diz aqui, há mais esperança para um tolo que para ele. Para ele quem? Para aquele homem que é sábio, mas ele quer andar em seu próprio conceito. Que Deus ele possa te abençoar nesse dia. Que essa meditação faça sentido na sua vida. I pray, eu oro. Você ora por mim, eu oro por você e Deus age por nós. Você pode fechar os seus olhos neste momento. Você pode abrir o seu coração neste momento e dizer, Deus, eu não tenho o poder de julgar ninguém. O Senhor é amor, o Senhor me ama incondicionalmente.
O Senhor ama todas as pessoas incondicionalmente, é claro. Existem os perversos, existem aqueles que estão andando enredados no caminho do mal, estão fracos espiritualmente, estão sendo dominados pelo inimigo que oferece prazeres fáceis, mas o Senhor assim também os ama. E no momento em que eles entenderem e ouvirem a tua voz, irão se arrepender, irão ser filhos de Deus, deixarão de ser apenas criaturas de Deus e serão filhos, serão herdeiros de uma promessa, serão herdeiros do reino dos céus. É essa forma que eu penso. Será que eu estou errado em pensar dessa forma? Será que eu estou errado em ensinar você dessa forma que Deus é amor, é misericórdia, e que essa misericórdia eu devo transbordar também na vida de outras pessoas e não ser egoísta, não querer só para mim a misericórdia, só o amor de Deus só para mim? Que eu devo olhar para as pessoas que Deus ama também, olhar com o mesmo olhar que Deus tem para cada criatura sua que Ele criou aqui nesse mundo. Até mesmo os animais, Provérbios já nos ensinou que devemos cuidar dos animais, de toda a sua criação. Sabe por quê? Porque Ele me criou com um propósito. Ele me deu uma identidade. Eu sou seu filho. Eu sou aquele que Ele criou para governar, para ter governo sobre todas as coisas. E nessa terra, ei, não é lá não que eu vou governar não. Não é lá na nova terra, não é lá no céu que eu vou governar. Eu vou governar aqui agora. O governo começa aqui. Quando Deus ele te coloca a capacidade, quando Deus ele te entrega, ele disse para Adão e Eva, para que Adão pudesse governar, ter domínio sobre todas as coisas deste mundo que Deus entregou para ele. Deus te entregou a terra pertence a você, Deus ele te entregou a terra. Ou você não entendeu isso ainda? Em outro momento nós iremos falar sobre isso. Eu irei embasar um texto bíblico que mostra que a terra pertence aos homens e que você tem que ter domínio pelaquilo que o Senhor te entregou em tuas mãos. Vamos orar? Feche os seus olhos, abra o seu coração e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e bondoso Pai, Tu és misericordioso. A Tua misericórdia, ela se renova a cada manhã e eu quero continuar firme nessa esperança e nessa fé. Que hoje o Senhor renovou mais uma vez a Sua misericórdia para comigo e para com todos aqueles que oram comigo neste momento. O Senhor sempre nos ouve. Possa até ser que o Senhor demore a nos responder, mas nos ouvir, o Senhor sempre nos ouve. Agora, Pai, tenha misericórdia daquele que se coloca como um tolo, que tenta buscar o seu próprio caminho, as suas próprias ideias, conceitos. Acredita que o que faz e o que tem sucesso é por causa do seu esforço, a sua própria força, a sua própria energia. Deixam de colocar o Senhor aonde deve ser colocado, como o primeiro, como aquele que abençoa, como aquele que entrega os bens, a prosperidade, como aquele que dá sabedoria e entendimento. Eu sei que o Senhor tem propósito para a vida de cada pessoa. Eu sei que o Senhor age de formas diferentes com cada pessoa deste mundo. E neste momento, Pai, eu oro para que pessoas que são insensatas, não têm ainda a sabedoria do Senhor, alcance essa sabedoria. Para pessoas que o Senhor tem abençoado, para pessoas que o Senhor tem prosperado na vida delas, para pessoas que o Senhor tem recompensado. A recompensa é para o vencedor, Senhor. E o Senhor recompensa. O tolo que um dia foi tolo e deixou de ser tolo, o Senhor recompensa. Aquele que foi transgressor e agora deixou de ser transgressor, o Senhor recompensa. E o Senhor recompensa essas pessoas. Porque o Senhor os ama. Porque o Senhor é Pai. E o Senhor dá na medida certa para cada um que merece, segundo a Tua vontade. Por isso, Senhor, não olhemos para o nosso irmão com indiferença. Não olhemos para o nosso próximo, o nosso irmão, como alguém que está completamente perdido e inalcançável da Tua graça. Nós sabemos que o Senhor tem um reino e nós queremos governar nesse reino. O Senhor já nos deu esse privilégio de começarmos a governar aqui, quando o aceitamos como o nosso único e suficiente Salvador. Quando nos colocamos na posição de filho. E como filhos, podemos usufruir
desfrutar de tudo que temos deste mundo que o Senhor já nos entregou. E por isso o Senhor pede para governarmos com sabedoria. Governar a nossa família que o Senhor nos deu, governar a nossa saúde, governar as nossas finanças, governar tudo que está sobre nossas mãos. Por isso, Pai, eu te peço mais uma vez nessa manhã, abençoe esse teu servo, abençoe esse teu filho, abençoe esse, Senhor, que ainda não é servo e que nem é filho, que é tua criatura, mas que o Senhor ama. Pessoas que estão sofrendo neste momento com alagamento, desabamento, perda de bens, seja com essas pessoas, Deus, venha suprir as necessidades delas. O pecado traz dor, traz sofrimento. As consequências de um mundo não bem governado faz com que a natureza reaja, porque toda ação tem uma reação. E a natureza reage de acordo com o que o homem faz aqui nesse mundo, de acordo com o governo, ele colhe os frutos, aquilo que planta. E muitos desastres, muitos de catástrofes naturais são causados pelo próprio desvelo do homem. Mas neste momento tenha misericórdia e nos dá a oportunidade de podermos governar com sabedoria sobre tudo aquilo que o Senhor colocou sobre nossas posses. Sobre nossa mão está o governo e o Senhor nos dá sabedoria para isso. Porque como poderemos ser herdeiro de um reino que o Senhor tem preparado já, de um reino que irá se manifestar muito em breve, se não temos domínio aqui sobre aquilo que o Senhor tem nos entregado nesse mundo? Por isso nos dê sabedoria, nos alcance nesta manhã com entendimento e sabedoria. Mais uma vez eu ativo o meu propósito. Eu quero, Senhor, alcançar pessoas, ser uma voz de esperança. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. General, faça um excepcional dia. Faz sentido para você? Vai lá, dá um like aí, compartilha, inscreva-se no canal e até amanhã em mais um encontro I Pray. Eu oro por você, você ora por mim e Deus age por nós. Estamos juntos até depois do fim, juntos e misturados até depois do fim. Valeu, general.